Boa tarde! Que alegria! Hoje a nossa conversa vai ser com Mário Jorge, nosso querido companheiro de expansão de consciência. Estamos juntos aí nesse caminho e sejam muito bem-vindos. Lembrando vocês aqui, enquanto o Mário Jorge não chega, que semana que vem não teremos as lives por conta dos monges tibetanos que estarão no Brasil. Estarão fazendo eventos em várias cidades. Quem quiser informações é só olhar lá no meu perfil. Então teremos a nossa live hoje aí. Mário Jorge já chegou, deixa eu mandar aqui o convite para ele, só um pouquinho. Que vem vamos ter esse pequeno recesso nas lives, tá bom, gente? Porque eu vou estar aí por conta dos nossos convidados, os monges lá da Índia. Bem-vindo, Mário Jorge! Quanto tempo! Oi, Eliane, tudo bem? Tá me ouvindo? Nossa, o tempo passa tão rápido, né, Mário Jorge? Gente, acho que já deve ter quase um ano que eu não conversava com Olha, você. nem sei, faz bastante tempo, sim. Eu não Porque, tenho. olha, o evento lá da Expo Quantic foi em março, né? Eu vou confiar em você, porque eu também não tenho certeza. Nossa, olha, já passou um tempão. E antes disso também fazia tempo que eu não falava. Mas também você andou ocupado, né, Major? Você andou indo para os Estados Unidos com mais Ah, frequência, né? teve isso, né? Teve Na isso? verdade, eu abortei quase que assim, só não larguei o Instagram aqui, né? Porque eu acabei responsável, eu fui uma das 5 pessoas de um grupo de voluntários que ajudaram o Tom lá a organizar um simpósio, o Portal para o Futuro, a união entre a ciência e a consciência, né, que era uma reunião aí um simpósio com vários pensadores, cientistas, Uhum, focando na questão da consciência, né, porque a ciência tenta sair fora da consciência, e a ideia uhum, era trazer, porque senão se a ciência não reconhecer a consciência, não se envolver com isso, não perceber que ela é fundamental, a gente acaba com a realidade do jeito que é, né? Puramente uhum, materialista, com interesses e as pessoas buscando vantagem. Então, o esforço era todo esse. E eu aham, acabei ficando responsável pela. Não é a minha especialidade, mas eu tenho um pouco de experiência, né, com a mídia social, essas coisas, para tentar divulgar o evento. E eu aham, acabei tendo que ficar fazendo muita postagem em inglês no Instagram americano, né? aham. E como é que foi o evento? Olha, foi bem interessante, viu? Foi muito bacana. Só não foi melhor para mim, porque eu estava lá ajudando também, era um dos braços ajudando, então eu Hum. se eu pudesse largar tudo e só ficar lá Ah, com olhando, seria certeza. melhor ainda. É, Mas eu estava confiante que a gente ia ter as gravações, né? E até hoje aham. elas estão meio travadas lá. O povo que gravou foi contratado numa empresa, mas fez um serviço, infelizmente, meio duvidoso. E até Hum. agora nós não conseguimos pôr as mãos nos vídeos para eu poder assistir tudo com calma. Mas, claro, aproveitei bastante. Foi muito legal. Nossa, que bacana. E os experimentos do Tom? Conta pra gente, porque eu me lembro que teve uma primeira rodada de experimentos que já tinham dado resultados assim bem Uhum. legais, né? É. No começo do ano, quando a gente começou a organizar o evento e foi lá, ele estava super feliz. Cheguei até a divulgar um vídeo, porque ele estava vendo resultados, finalmente vendo resultados, porque atravessamos a questão da pandemia, da própria universidade que topou ser contratada, desenvolver os processos, acabou vindo gente fazer consultoria, porque um experimento quântico parece fácil na teoria, né? Na É, descrição dele, você pode entendê-lo, porque enquanto está só descrito, é um experimento mental, né? é, E na hora de fazer, a dificuldade é gigante, né? A pessoa precisa ter gigante. experiência, equipamento, e é o que ele fala, você leva muito tempo fazendo ajustes, porque você está mexendo com coisas na velocidade da luz. E Uhum. qualquer trepidação que você fala, se passar um caminhão na rua, por mais que É, o é. laboratório tenha aquelas mesas isoladas, tudo, são coisas Uhum.
micro, É né? isso aí. Eu até Então, explico para os alunos, porque às vezes eles me perguntam questões experimentais, porque sai muito na mídia, né, essas matérias aí de física quântica, e eles falam, mas Eliane, mas como que eles fizeram esse experimento? Como que eles chegaram nesse resultado? Eu falo, gente, ó, quando a gente vai fazer mestrado, a gente escolhe física experimental ou física teórica, de tão complicado que é a coisa. é, Não é o mesmo físico que trabalha com as não, duas não. coisas, não. Não, Né? exatamente. Sua colocação aí foi perfeita, né? Que nem o negócio do Tom, na física, ele mexeu com física nuclear na universidade, ele não mexeu com a Provavelmente quântica. ele era físico teórico, que nem Né? eu, Isso, que estuda exatamente, os exatamente. modelos, né? Então, e aí ele propõe os experimentos, né? Ele mentalmente imagina coisas que possam ajudar a evidenciar, né? Uhum. É, e aí ele bolou aquilo lá, revisou com os pares, soltaram o artigo, e aí até, veja, na hora de fazer, é outra coisa, o cara É outra coisa. ele não Aí tem que ele tem que entender chamar nada quase, outro físico. Aí não é a gente mais. não tem Aí quase. é o físico especializado em física experimental, É, em montar experimento. é. O cara nem precisa entender muito da teoria. Claro que ele tem que ter um básico, mas ele tem que Exatamente. entender como é que ele vai montar aqueles equipamentos, como é que ele Exatamente. vai interligá-los, em que sequência, como é que ele vai gravar aquilo, o que ele Exatamente. vai medir, né, como é que ele vai tomar os cuidados para que efeitos externos, né, não interfiram naquilo, aquilo fique isolado o suficiente para que só os É. efeitos planejados impactem naquilo. É bom, é importante explicar isso para o leigo entender como que a ciência funciona, né? Senão a pessoa faz uma confusão na cabeça dela. Então é bem isso. Lá no departamento de física, eu tinha colegas que eram da física experimental. Então é uma rotina completamente diferente. Eles chegam na universidade, eles vão para o laboratório. Eles fazem os 2 anos de mestrado deles dentro do laboratório. Né? Assiste uma aula teórica ou outra, mas é totalmente diferente a formação, né? É. Mas E aí, o. Mário Jorge, só para quem está chegando agora, porque a gente já Tá. entrou de sola aqui no assunto, né? É verdade. Meu Deus, nem demos as boas-vindas, nem situamos o Nem nos, povo, né? nem nos apresentamos. Não, não, porque eu estava aqui curiosa para Uhum, saber aí das uhum, atualizações, né? uhum. Mas então, o Mário Jorge foi o tradutor dos livros do físico Tom Campbell para o Brasil, né, Mário? O Mário leu em inglês, se encantou, viu a preciosidade daquilo e quis, né, deixar acessível para um número maior de pessoas e acabou sendo o braço aqui do Brasil, né, Mário? Sim. Do Tom Campbell, né? Eu comecei com o objetivo de traduzir realmente e disponibilizar aqui, porque eu achei que as ideias eram libertadoras, né? É, e E são, né? extremamente É. positivas para as pessoas. Eu via aquilo só em inglês, conversava em volta, ninguém sabia de nada que estava rolando. Aí eu visualizei a tradução disso, quer dizer, eu tomei como objetivo e entrei em contato, ele me autorizou e eu traduzi, e depois pensando que eu não entendia nada do ramo, achei que a tradução era o que bastava, então tomei cuidado de fazer o meu melhor na tradução. Mas aí, para publicar e divulgar, é outro drama, né? É Então, por outro sorte, drama. eu comecei divulgando na internet junto com o início da tradução. Então, fui aos poucos comentando com as pessoas para dar tempo, porque a internet é uma coisa lenta, né? É. E então comecei com um site um site e um Facebook. E depois, quando eu acabei traduzindo o segundo livro e trazendo o Tom para cá, acabei abrindo um Instagram também, porque naquela época o Facebook já estava em decadência, né? Uhum. Em termos de circulação, e acabei entrando na divulgação, por quê? Tudo que o Tom fala está em inglês, ele tem milhares de horas de vídeo lá, né, se não for Uhum. milhões, né? Ele gravou, fez podcasts, entrevistas, ele tem, o YouTube dele é gigante, e ele passa tudo, muita coisa, né? Inclusive livremente para as pessoas, não, não tem objetivo de. O YouTube dele nem é remunerado, nada.
E só que está tudo em inglês, né? Uhum. E a tradução automática já foi horrível, né? Agora está É, bem melhor e deve vir a ficar melhor. Mas é, nesse meio tempo eu andei fazendo legendas, né? E o trabalho de legendar vídeo é horrível. é, Agora talvez esteja mais simples com algum software, alguma coisa, mas que custa é, os olhos da cara. Isso aqui não tem, vamos dizer, o retorno que a gente tem aqui é mínimo de alguma coisa é. do livro e tudo mais, e não sustenta esse tipo de esforço com software pago, essas coisas. Mas Uhum. nem existia, né? É tudo bem recente. E quando eu É. comecei, tinha que traduzir tudo em legendas. E era muito trabalhoso, muito complicado. Eu fui fazendo algumas. E aí, uma hora, eu falei assim: peraí, eu tenho condições, né, a esta altura, depois de tanto estudar, tanto mexer, e da minha própria experiência, muita coisa também, e porque eu também estudava antes dele, né? Antes de conhecer o Uhum. Tom, eu já tava no caminho de despertar. É claro que foi uma mão na roda, tenho que reconhecer, por ser uma forma racional, né? Falando de ciência, de física, de coisas que são, né, videogames, né, É. e outras coisas, então é bem palatável. Mas aí eu cheguei, comecei a divulgar em português, porque eu falei, é mais fácil eu pegar e explicar as dúvidas que as pessoas têm e pegar temas pontuais e explicar, e aí vou jogando aqui uma tradução ou outra eventual, É. porque era inviável. E aí acabei virando representante em português, e o Uhum. nosso canal aqui foi o que acabou crescendo mais. Bom, primeiro a nossa tradução foi a primeira a ficar completa fora dos Estados Unidos. E quando eu comecei, o livro um estava traduzido para o alemão. E tinha em andamento russo, espanhol, francês, tinha um monte de coisa em andamento. Mas terminada tinha o livro um dos alemães. E Uhum. aí eu acabei fazendo o livro um junto com meu amigo Celso. Aí dei continuidade, fiz o 2 e fiz o 3. E quando eu terminei de publicar o 3, o alemão conseguiu publicar os 3 depois de mim, em torno de um mês Ah, depois. sei. Eu estou contando como vantagem isso. Eu estou contando porque realmente foi um motivo de orgulho, porque eu fiz esse esforço com amor. E apesar de começar atrasado, consegui fazer É, o Brasil chegar é, antes. que bom, né? Que bom. Isso é ótimo. Então, e o trabalho do Tom, né? Por que que ele faz essa, né? Por que que eu convido sempre o Mário Jorge aqui, né? A gente está sempre conversando. Porque nós temos esse ponto em comum, que é a consciência, né? Que é chegar nesse modelo, né, da causação descendente, né, que vai contra o modelo da causação ascendente, que é a do materialismo científico, né? Porque o materialismo científico ele vai dizer o quê? Que o mundo é matéria, uma coisa assim absurda, né? Quanto mais a gente vai entrando nesse tema da consciência, mais a gente vai vendo o tamanho do absurdo que é a gente acreditar que a matéria existe como algo primordial, né? Não faz o menor sentido. Tanto que a própria física já mergulhou, né, no coração da matéria, não achou matéria, mas é danado, né? Quando é o paradigma, não adianta. Mudar um paradigma é uma coisa muito, muito pesada, né? Tanto Como que o já Max dizia, Planck dizia, né, Mário, que você até adora essa é, frase dele, né? tirou daqui agora, era isso Você que ia eu. falar, Pode né? falar. Então, porque o Max Planck, no fim, já estava também perdendo as esperanças, né? No fim, ele falou: de um jeito ou de outro, o paradigma muda, nem que se for pela morte de quem. É, a frase literal é a ciência avança, ou a física, de funeral em funeral. A um Exatamente. funeral por vez, eu acho que para ser mais preciso. Porque, É, como você está dizendo, ele, comentando sobre o que ele disse, a resistência é muito grande, né? As pessoas pensam é, que é muito engraçado resistir, vamos dizer, quanto ao que eu estou dizendo, você, o Tom, né, e vários outros, com relação à consciência. Hoje tem mais gente corajosa falando, mas as pessoas é, pensam que, não, por que se fosse científico a ciência aceitava? Não, minha gente, desculpa, ciência e mesmo a física
ela é muito dogmática, ela é quase como se fosse uma igreja, né? Então É, o cara parte daquele fundamento de que as coisas têm que ser materiais e ele segue buscando provas que comprovem o que ele diz. E é, aí, pela forma da cabeça nossa trabalhar, da nossa mente, ela vai excluindo tudo que é evidência que surge contra aquilo que você acredita lá no fundo, você não enxerga, fica é. excluído. É como se estivesse usando um óculos que só enxergasse a materialidade. É. É isso que é um Esses dias, paradigma. ó, você deu um exemplo ótimo. Olha a sincronicidade, ó. A minha filha, esses dias, foi numa festinha de aniversário de uma adolescente, amiguinha dela, e ganharam esses Hum, óculos vermelhos. uhum. Aí ela veio no carro comigo esses dias, botou o óculos vermelho dela. Aí ela olhou para uma árvore e falou: Mãe, o verde fica preto. Olha que estranho. Aí eu aproveitei, né? Falei exatamente, porque você tá com óculos vermelho, é um óculos monocromático. Só vai passar aqui o que for vermelho. As Tenta, outras tenta cores pôr a você lente não na frente da. enxerga. Põe a lente na frente da câmera, só para ver o que acontece. Deixa eu pôr aqui. Ó, Olha, olha lá. aí, Tá assim todo vendo? mundo consegue ter uma ideia. Ó, você vê o que tem o fundo branco, fica um pouco avermelhado. A minha cadeira, que é vermelha, né, aparece e o resto fica preto. Você fica em tons de vermelho e preto, né? Porque Então, o paradigma faz exatamente esse exemplo fantástico aí. Ele bloqueia aquilo que você não quer ver, porque você quer continuar acreditando em uma coisa e você, sem perceber, são mecanismos automatizados. Uma vez que você tem a crença e nem percebe que tem a crença, é como se estivesse usando uma lente dessa e extraindo. só passa, né? Então você vê, por isso que o Vlático Vedral, ele fala que o paradigma clássico, né, ele é uma versão em preto e branco de um mundo quântico Technicolor. É exatamente isso aqui, ó. Sem o óculos, a gente está vendo aqui tudo colorido. Mas se eu coloco óculos, ó, acabou o colorido. Eu só vejo o que é vermelho, o que tem algum pigmento que dá para jogar para o vermelho, né? Se botar uma cor aqui totalmente diferente do vermelho, você não enxerga, você vai ficar preto. Então, isso, né, grandes físicos que estão na academia hoje falam isso, né? E é isso que o leigo não entende, que a ciência ela também tem dogma, né? Ela também trabalha em cima de modelos. E aí eu acho engraçado porque assim, aí apareceram agora, né? Tem alguns físicos aí que resolveram vir para as redes sociais defender, né? Que mecânica quântica é equação. Eles falam assim mesmo. Tem que ter uma paciência para aguentar os caras que eu vou te contar. Viu? Aí eles falam assim: não, mecânica quântica são equações. O que não for equação não faz parte da mecânica quântica. Mas aí sabe qual que é a minha resposta, Mário? Aí eu falo assim: por acaso vocês já ouviram aquela citação do Isaac Newton, hein? Que o Isaac Newton, que foi lá o grande precursor do paradigma clássico cartesiano, mas até ele tinha uma visão ampla. Apesar dele. É porque é a coisa da época, né, Mário? Na época que ele viveu, aquilo era a realidade, era o paradigma clássico cartesiano. Não tinha como ele, né, criar uma outra coisa. Vai até pelo amadurecimento da consciência coletiva do planeta, né? Aquele momento. Mas Isaac Newton foi um dos maiores gênios da história, né? E ele falava assim: toda a ciência que eu trabalho porque o pessoal falava assim, que ele era o deus, né, da física. Ele falava: olha, eu me sinto como um garoto andando na beira do mar e catando uma conchinha, uma pedrinha, molhando o meu pé ali na beirinha das ondas, enquanto o grande universo do desconhecido é o oceano ali na minha frente. Eu só molho a pontinha do pé. Então, Mário, é isso, né? E aí vem esse pessoal que tem uma mente pequena e quer resumir a ciência à pedrinha na beira da praia.
quer resumir a ciência, né, as gotinhas d'água ali na ponta do seu pé, enquanto o grande oceano da realidade está misterioso na sua frente. Né? E a pessoa chega e fala, não, mecânica quântica é isso. E bota uma coisa desse tamanhozinho. Ah, meu Deus, né? Olha, Eliane, eu sempre costumo abrir algumas palestras que eu faço, lembrando, porque assim, a pessoa tem essa fixação aí, ou isso gravado por tanto ouvir, né, ainda mais durante a pandemia e tudo mais, essa questão de que a ciência sabe tudo. Meu, a ciência não sabe nada, ela sabe o que ela já descobriu, até onde ela descobriu, e É. coisas extremamente úteis, mas se alguém soubesse tudo, era Deus, né? Então, mas é Então, a isso que os ciência, grandes agora, gênios, eles então, mas, percebem, né? Eles então, percebem a relação entre o que eles sabem e o que ainda há para ser é, descoberto. é que, O grande gênio, ele percebe isso, mas a pessoa de inteligência mediana, ela só enxerga aquilo que ela sabe e acha que aquilo é tudo, que ela é sabe assim, tudo. é assim, quanto maior a ignorância, maior a certeza. Sempre é Perfeito. assim. E É assim, isso quanto aí. mais a pessoa avança no sentido de saber um pouco mais, né? Até que É. quanto mais ela sabe, ela chega lá que nem acho que é o Sócrates, né? Que chegou, só sei que nada sei. É Exatamente, porque o exatamente. cara descobre que ele achava que sabia tanto, e aí aprendeu tanto mais que ele descobriu que ele não sabia era nada naquela É, época, e que é, agora ele que sabe mais, ele percebe que existe muito mais a saber, inclusive do que ele já sabe agora, só que exatamente, ele desconhece, mas ele já tem a noção de que tem muito mais que ele desconhece. E isso traz, exatamente, então, a sabedoria verdadeira, ela traz humildade. Agora, exatamente. o que acontece, infelizmente, na ciência, a gente pode falar por experiência própria, eu posso falar, porque eu não era propriamente um cientista, mas sempre gostei da física, inclusive desde o ginásio. E quando eu comecei a estudar física no colegial, né, a ciência no ginásio, no colegial eu estudei, tive física mesmo. Eu me apaixonei por aquilo, achava lindo, eu olhava para as coisas, entendia por que, que as coisas estavam acontecendo, conseguia explicar para mim mesmo e para quem mais, né? Conseguir extrair conclusões, né, fazer experiências, e aí eu achava aquilo maravilhoso, porque esse negócio de, eu nunca fui muito animado com ter que decorar coisas e aceitar coisas como são e como estão. Então, assim, se você não pode raciocinar, experimentar e chegar lá, isso é uma droga, né? É crença, não serve para nada. Então, porque alguém disse, porque o fulano disse isso, tá bom. O Newton era o papa da época dele, ele falou um monte de coisas maravilhosas que são úteis até hoje, mas o paradigma geral dele já foi substituído por outros melhores. O É, Einstein falou coisas maravilhosas, mas o paradigma dele é incompleto também, e tem coisas que ele não explica. E a física quântica exatamente, é maravilhosa, e o paradigma dela também não explica tudo, explica parcialmente. Então, tudo isso que não consegue explicar tudo, demonstra, e óbvio, né? Mas não tão óbvio para alguns, que não é a totalidade da verdade, que não está claro. Tanto que a completo a física cem por ainda cento. está buscando pela teoria de tudo. Isso ainda é uma busca dentro da ciência, né? É, nós, Supostamente, buscando no lugar errado. E retomando aquilo que eu queria comentar com você, do que eu abro as palestras, eu sempre trago à tona as duas primeiras perguntas, porque a Science, a Magazine, fez uma. Quando ela completou 125 anos, ela fez uma pesquisa e listou, entre cientistas e estudiosos da área, as 125 questões. Ela listou muito mais, tá? Ordenou todas as questões pendentes que a ciência não sabia explicar ainda, naquele ponto. exatamente, E ordenou, exatamente. deu notas, fez um ranking, e a primeira questão que ela não sabe é do que é feito o universo. É, Então, ela não sabe, ela tem teorias, a maioria delas não isso aí é um evidenciadas. ponto importante, Mário. Você tocou num ponto importante, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que vale mais a pena divulgar. Eu, como pessoa da física, né? Vou começar a trazer isso com mais frequência, porque a pessoa acha que essa ciência que a gente tem hoje é o top. E Então, não é, gente. Tem muita coisa que a ciência não explica. É verdade. Vou começar a trazer isso, porque as não, pessoas não têm é noção. importante, porque assim, são coisas que estão lá, mas eles mesmos acabam enterrando, ele não quer saber, ele quer mostrar o que ele sabe. Por quê? É,
do alto da ignorância de cada um, ele quer mostrar o que sabe e acha que já sabe tudo. Eu É, falo por experiência própria, já bebi dessa água e muito. Eu nem era físico, tá? Era só engenheiro. aham, Agora, o que acontece? Ele fazendo isso e ele ignora. Agora, ele não gosta nem de ser lembrado, ele não gosta de muito menos ainda de ser questionado. Porque a exatamente. ignorância, em geral, leva ao ego e à arrogância. E É, eles não gostam de ser questionados. O ego trabalha para manter o status quo do exatamente. paradigma atual. Exatamente. E o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte: olha, para você ter uma ideia do tamanho da ignorância dessa primeira questão, é a seguinte: 5% do universo conhecido, que são a matéria e energia conhecidas, essa que Isso. as pessoas acham que é material, essa que as pessoas acham que é material, e É. que é, e que já é conhecida, mas que a física quântica mostra que a informação de possibilidades e probabilidades na forma de uma nuvem de potencial, né? A física quântica mostra que é informação, mas as pessoas ainda preferem acreditar que são aquelas mini bolinhas, né? Que estão lá, que são tijolinhos de matéria. São só 5% da realidade. Em função dos estudos da física, para o universo existir, funcionar como funciona e se expandir em velocidade crescente, as Uhum. equações mostram que teria que ter mais energia e mais matéria, que não estão identificadas, que Uhum. formariam os outros 95% Uhum. desconhecidos. E como eles não É. conheciam, que nome deram? Matéria escura e energia escura. Formam 95% da realidade e é uma coisa teórica e que não É. está comprovada. É só estar Uhum. lá, como eu costumo brincar, para completar o tanque da explicação. Eles É. foram Mas lá, só por tinha isso que 5%, puseram mais 95%. é por isso que eu falo com as pessoas, né, que a física quântica ela é a própria linguagem do século XXI para a espiritualidade, porque a espiritualidade é o quê? É você desmontar essa carcaça de falso eu, de ego, né, de mentira, de ignorância. E a física quântica em si, ela vai te fazendo essa desconstrução, né? Então, por isso que os Vai alunos fazer a fazem. desconstrução para quem estiver preparado e aberto para entender o que ela está dizendo, que não é a maioria também. Ah, Você, como física, o Tom, como física, são exceções à é, maioria. Não, mas o bom é que no curso de física quântica eu uso a própria linguagem científica atual para quebrar a ciência, porque é o que você falou, se você mergulhar no tema com quem realmente sabe, você vai ver um monte de furo, é um monte de buraco que ainda É não um foi monte de espaço vazio. um monte de espaço vazio, exatamente. Mas, ô Jorge, vamos vir aqui agora para o tema da nossa live, que senão as pessoas Uhum. vão ficar bravas, né? Vão falar, É, pô, então, que a gente, isso tudo até a agora gente se foi empolga. introdução. Foi introdução, né? Vamos fazer o seguinte: a gente faz uma outra só com essa parte da introdução, que é muito interessante. É, exatamente, exatamente. Então, aí as pessoas se perguntam, né? Por que, que a minha vida dá errado? Né? Por quê? Aí a pessoa vai lá e joga no tigrinho. Olha as loucuras que a gente faz buscando a felicidade no lugar errado, O né? que é esse negócio de joga no tigrinho aí? Essas bets, né? Que a pessoa Ah, tá. perde um dinheirão, né? Então veja como a gente anda pelo mundo igual cego, né? A gente não, a gente afunda, fica desesperado, não vê soluções, opções, né? Lúcidas. E aí, dentro dessa cegueira, a gente sai igual um louco buscando a felicidade e só se atola e se enterra cada vez mais. Infelizmente, é o drama humano, né, Mari Jorge? É o drama, né? Então, como que a gente pode, né, usar essa sabedoria toda para chegar onde a gente quer, que é uma vida mais feliz, né? Que é o que todo mundo quer, né? Eu acho assim, eu tenho pensado muito, porque a minha interação com as pessoas, trabalhando nisso aqui, mesma coisa que você está fazendo aí do seu lado, de comunicar, de esclarecer, de tentar iluminar, de puxar as pessoas por um caminho positivo, aquelas que se interessarem.
E no próprio esforço meu, né? Porque você começa com o autoconhecimento, com a busca. Primeiro você nem sabe o que é isso, né? O teto vai por aí, mas você chega no seu, e depois que você começa a compreender e tem condições, e tem competência, e tem vontade de, tipo, compartilhar, né? E você continua no processo, você começa a ver a dúvida. Às vezes você pensa que aquilo é só seu e acaba descobrindo assim, que é a dúvida da maioria das pessoas. As pessoas, mesmo sem perceber, o que todo mundo está buscando é felicidade, de algum jeito aqui, né? E confundido em geral com o que é felicidade, sendo abusado pelo marketing, né? Tentando levar as pessoas a fazer qualquer loucura para finalizar com o pouco dinheiro que tem, quando é o caso, né? E a pessoa vai naquela e às vezes consegue alguma coisa e não é feliz, às vezes não consegue, acha que não é feliz porque não consegue, e não para refletir o que é que está empurrando ela naquela direção e o que é que está deixando ela infeliz e por que, que ela está infeliz e o que, que seria necessário para que ela estivesse feliz. Então, eu tenho interagido muito com as pessoas porque acaba sendo um tema principal na história. E eu cavocando em mim mesmo, e nos estudos, e na meditação, e pensando sobre o assunto para tentar ajudar melhor, porque você não vai conseguir ajudar ninguém se você não tiver a sua própria, né, mente ordenada dentro daquilo. E eu fui chegando à conclusão por mim, porque quando você não chega por você, não adianta. Você pode ouvir 10 pessoas falando, 10 fenômenos falando aquilo, você fala, nossa, parece que tem fundamento, mas enquanto você não descobrir, para você não adianta, né? Verdade. Então a gente vai falar, não é para ninguém acreditar, não precisa, mas ouça, dê o benefício da dúvida com relação a ter uma mente aberta, seja cético, mas tenha a Isso. mente aberta, mas vá verificar se o que a gente estiver falando aqui faz sentido ou não, ok? Então, para mim, então, eu fui chegando, para dizer de alguma forma, que a felicidade é um reflexo de outra coisa. E, se você preferir a outra palavra, né, pode-se dizer que também seja uma consequência, um corolário, um resultado Um efeito colateral. colateral, um efeito É, colateral. de qualquer forma, é um reflexo de algo mais que você está trabalhando e fazendo e que vai vir. E isso vai ser do autoconhecimento, porque tudo começa por você buscar a si mesmo, né? Na minha experiência atual, até onde eu cheguei interagindo com as pessoas, você busca o autoconhecimento, descobre quem, mas na verdade o que você é, porque muita gente, quando você fala o que você é, não, eu sou uma pessoa. Não, calma. Isso já é uma crença, então segura lá, porque não é bem isso. Mas, então, você buscar o que você é, né, quem, mas descobrir que é o que, quando você começa a procurar, você descobre que não é o quem, é o que. E aí, quando você descobre o que é, você descobre que é parte de um todo. E que o todo também é a mesma coisa que você é. Ou você é a mesma coisa que o todo, mas você começa olhando para você, enxerga um pedaço do todo e pode ter a chance de enxergar mais ou menos desse todo. E você vê que é parte de alguma coisa, se não está aí flutuando sozinho, né? E o que que tudo isso está buscando, né? Para que tudo isso, né? Para que tudo isso? Tem uma amiga que tinha uma pergunta, né? A gente ia assistir umas aulas lá de autoconhecimento, de busca e metafísica, e ela sempre tinha essa pergunta, ela falava de vários temas, ela, mas para que tudo isso? Mas para que tudo isso? Porque, tipo assim, a pessoa tem aquela tendência de pressionar para a solução fácil, ela quer aquela a pílula que responde, mas assim, essas perguntas todas, essas questões todas que a gente faz, elas estão tentando ajudar que você chegue ao que é isso, para que tudo isso? E você vai chegar só no para que tudo isso, depois que você chegar no o que é você. Né? Eu sou isso. Aí você se descobre a você e tem uma chance de entender melhor a realidade local, universo, e maior que envolve o universo. Ok? E aí, descobrindo o que essa realidade. Se você é parte. Se você é parte de um todo, de uma consciência maior, o que essa consciência maior está fazendo? O que ela te criou? Ou para que ela te criou? Né? Ela disponibilizou a possibilidade, criou no sentido de pegou um pedaço dela e individuou. Né? Então, eu me percebo como indivíduo, mas se eu sou um pedaço do todo, o que eu era antes? Eu era um pedaço lá e não me percebia. Até que o todo permitiu que eu me individuasse. E
a partir do que eu sou, e do eu entendo o que é a realidade, e interagindo com isso eu vejo o que é que tudo na realidade está fazendo e para que Uhum, serve, para que esta realidade foi criada dentro dessa maior e para que este avatar foi criado para eu poder experimentá-lo aqui e o que é uhum. o maior do que eu estou fazendo aqui. Isso, assim, é o meio que o caminho de uma vida dado em 5 minutos. Então, isso tudo aí que você falou, isso que eu acho bonito. Isso é espiritualidade, porque a espiritualidade não é religião, você não precisa ter religião. Espiritualidade é essa busca pela essência, só isso. Né? A essência do universo, a essência do teu ser, né? O que eu estou fazendo aqui, como que eu me relaciono melhor com as pessoas. Então, isso é maravilhoso. Né? E eu gostei muito do que você falou, que é uma grande verdade. A felicidade é um efeito colateral. Porque o erro é justamente esse, né? A gente objetifica a felicidade, né? A gente Como se, objetifica tudo, inclusive a felicidade. porque é o paradigma do materialismo científico. Porque a gente Paradigma do vê. materialismo e do marketing. Exatamente, porque a gente vê as coisas como matéria, como objeto, como coisas externas a gente. Então a gente objetifica a felicidade, como se fosse uma coisa que está lá no alto da montanha, eu vou correr lá em cima e vou catar. E não é assim, né? Não é assim. A felicidade ela vem como consequência, né? Ela vem como resultado de uma vida equilibrada, de uma mente equilibrada, né? De um coração pacífico. Mas as pessoas não têm. Em primeiro lugar, a pessoa tem que tomar consciência que ela tem uma mente. Porque, né, a pessoa tem que descobrir que eu tenho uma mente. Porque a gente anda tão no piloto automático que a gente nem percebe. É, Né? Então, desculpa, deixa eu então, no complementar. momento que você descobre que tem uma mente, aí você vai pensar como que você pode melhorar essa mente. Como que você pode dar aí um salto quântico de consciência, como a terapeuta Socorrinha perguntou aqui, como transcender minha consciência. Exatamente, é isso que a gente busca. Na verdade, nós somos consciência e vamos continuar sendo consciência, só que a gente está aqui, em geral, identificado com o avatar, né, com o Exatamente. enredo do avatar, e nem percebe que é consciência. Então, nós vamos transcender na nossa consciência essa percepção errônea de ser o que não somos, e passar a realmente habitar do centro aquilo que realmente somos com consciência, né? Estando conscientes, não andando por aí inconscientemente. Nós somos consciência e conseguimos fazer a mágica de andar por aí completamente inconscientes. É incrível. Exatamente, exatamente. Nós somos tão poderosos que a gente consegue criar essa confusão, essa loucura, né? Que é incrível. Como é que Mas pode, né? a boa notícia é a seguinte: se você consegue criar essa confusão, né, e você consegue criar qualquer coisa no final, é assim, você consegue descriar as confusões que criou também. Desde que você passe a buscar essa compreensão, entender o que é que você. O que é que você está fazendo de errado no jogo, né? Que eu sempre É, costumo tratar isso tudo como as regras do jogo. Tem gente que fala, não, porque eu falo assim, as físicas são as regras do jogo neste universo. Você que tem exatamente. físico que fica bravo, ou gente que acha que sabe física, que regra do jogo, que não sei o quê, pô, mas você não consegue entender uma metáfora, como é que você vai estudar física, meu filho? Gente, mas claro que a regra do jogo você entender a queda livre é o que vai fazer você a regra de como que isso cai. Você vai Você vai pular de saber. uma janela, Não, não né? é tão bacana você conseguir calcular que você deixar uma bolinha de uma determinada altura, com que velocidade ela vai chegar e bater no chão, Pois é, você saber qual é o tamanho da órbita de um planeta, calcular o período. exatamente. Cara, para mim é maravilhoso. Você conseguir É, olhar e compreender as coisas e explicar, né? é, Olhar as coisas já é lindo, mas conseguir é. entender o que está se passando
Né? E o que você está aprendendo aí? A regra do jogo, é tudo A regra do programadinho. jogo, exatamente. O Mas planeta é que aí nem um é a reloginho, regra. ele dá a volta na estrela no tempo programado que tem. Você tem a massa, a velocidade, a atração, né? Uhum. Meu, aquilo é. Você consegue dizer exatamente. Aliás, os caras conseguiram achar planetas, né? Por conta da regularidade desses mecanismos. Quando você encontrava um planeta se comportando de forma irregular, você imaginava que tinha um outro planeta desconhecido influenciando a trajetória dele, e pela influência eles conseguiram deduzir qual seria a órbita que esse outro planeta provavelmente estaria, e foram lá achar o outro planeta. Alguns Olha, planetas foram achados assim. não, e na própria física, a antimatéria ela foi prevista teoricamente pelo Paul Dirac, né? E lá pelos modelos matemáticos da equação E igual a mc2, ele chegou a uma versão dessa equação onde tinha massa negativa e ele sugeriu ali que existiria algum tipo de antimatéria no universo. Anos depois, a antimatéria foi observada no laboratório. Então é lindíssimo, né? É lindíssimo como que a gente pode ir descobrindo esse funcionamento. Tanto pela observação direta, algumas coisas foram descobertas pela observação direta, outras foram descobertas pelos modelos matemáticos. E a observação direta veio acontecer depois. Então, quer dizer, tanto um lado quanto o outro fazem o nosso conhecimento progredir. Mas aí é que tá. Mas a felicidade, ela não. A regra do jogo da felicidade não tá nessa física clássica, né? Então, não, não. Veja, tem outras regras do jogo que estão na nossa interação, porque todo esse resto do cenário é lindo, e para você e para mim tenho certeza que diz muito, e para muitas das pessoas que nos acompanham, mas na verdade é um cenário só. Então, se você for ver É, na visão ampla, né, relativamente, isso é um cenário, é um palco. Um palco para quê? Para encenarmos nossas vidas de avatares aqui, para, como consciência, estar conscientes que estamos pilotando estes avatares, né? E interagindo com o outro. Para que você está aqui? Para que são 8 bilhões agora, essa altura do campeonato? Porque é, o que a consciência busca? A consciência busca evoluir. Em direção a quê? Em direção ao amor. Vindo de onde? Vindo do medo. Né? Medo, confusão, caos, alta entropia. A consciência evolui disso para o amor, a organização, o cuidado com uhum, o outro, a baixa entropia. A consciência, nesta realidade, é a única coisa, o ser, a vida, é a única coisa que contraria a entropia. A entropia, a tendência nesta realidade, é sempre de aumentar. Mas a é, consciência, ela trabalha contra. Por quê? É o objetivo dela, é o que ela está fazendo, é a vida dela. Ela sobrevive evoluindo, avançando, é, né? Reduzindo a entropia, amando mais, indo mais na direção do amor verdadeiro, que é um amor não egoísta sobre o outro. é, E você não vai aprender sobre o não egoísmo e sobre o outro vivendo sozinho, isolado numa caverna. Né? Nem que fosse uma caverna mental só da consciência. Ela tem que uhum, interagir, e essa realidade é bolada de uma forma onde a interação é automática, eu não tenho escolha. Para sobreviver nessa é, realidade, eu tenho que interagir de ponta a ponta com todo tipo de gente, de pessoa e de relação, né? De é, familiar, de amizade, social, de trabalho. E a gente, na é, interação, a gente está ganhando. Agora, claro, você, como objetivo de vida, pode ter alguma experiência mais específica aqui ou ali, mas você tem uma noção que, no geral, isso é uma conclusão minha, pelos pererecos que eu passei, as experiências que eu extraí, tudo e qualquer coisa nesta realidade tem um conteúdo, tudo que você está vivendo, experimentando, tem um conteúdo de aprendizado para você. Esse tem. aprendizado é útil, faz você crescer e faz você viver melhor. Se você entender só isso, já vai mudar completamente a sua vida. Porque em vez de olhar para as coisas como problema, Exatamente. você vai olhar como oportunidade e vai buscar o resultado daquilo e sabe que se você conseguir crescer um pouco, você vai reaplicar e a sua vida vai ter uma qualidade melhor. Então, isso é uma grande regra do jogo. Tudo aqui é aprendizado. E todo aprendizado adquirido, ele é útil na reaplicação. E ele me faz viver melhor. Então, se eu estou colaborando com o jogo, né, indo no fluxo, olha, é uma escola, isso aqui é um laboratório escola, eu estou aqui para aprender. Então, isso não, o que é, peraí, estou com um problema aqui, não, o que é um problema? Não, é uma oportunidade. O que posso aprender com o que eu vi até agora disso e com o que eu vou continuar vendo disso? Né? O que isso pode me ensinar? O que eu posso extrair? E como eu posso reaplicar?
E eu começo a transformar isso no meu dia a dia, respirar isso. Não precisa fazer, ficar que nem louco paranoico. Pega um problema e olha, trabalha, né, experimenta, tira essa conclusão, verifica que isso é válido. E eu vou falar uma coisa: eu tirei o meu maior ensinamento da vida da morte da minha esposa, que eu amava, ponto. Então, assim, se você pode tirar aprendizados, e muitos, de uma coisa como essa, você pode tirar aprendizados de qualquer coisa. Tá? É. Não, Então, e é justamente essas situações mais dolorosas é que são as maiores oportunidades, né? Mas do despertar, do salto quântico de consciência, porque são situações onde uma bolha de realidade estoura, onde o seu mundo desaba. Então, aquele avatar que estava preso ali dentro, ele explode também. E quando o avatar explode, é a grande oportunidade de você conectar com a essência, né? Que está além daquele avatar, que é, na verdade, a essência daquele avatar, né? Que é o que criou o avatar. Então, não é para você ficar preso dentro do que você mesmo criou, mas a gente não sabe que foi a gente mesmo que criou e cria aquilo e depois engole a chave e aí fica preso ali dentro. Aí quando vem uma tragédia, quando vem uma situação muito desafiadora, é a hora que aquilo explode. É a hora que você tem essa oportunidade brilhante do despertar, né, Mário Jorge? Esse despertar ele é fundamental, né, nesse momento em que ocorre alguma coisa, em geral por sofrimento, não necessariamente. Conheço algumas pessoas que não passaram por uma fase dessa para despertar, pelo menos não nesta vida, não quer dizer que não tenha É, passado em outras. Tem pessoas que percebem em algum momento, elas já têm uma curiosidade inata, seguem, nunca é. abandonam, seguem crescendo São e não pessoas que já passam. estão mais preparadas, né? Já estão mais adiante, de alguma forma. Mas eu não fui esse tipo de exceção. E assim, é como eu digo, para Você quem e precisa. 99% da Então, humanidade, eu acho. A gente mas ainda não está num eu nível. imagino que também, né? A gente se conhecendo e conhecendo um pouco dos outros através do que a gente sabe da gente, a gente mais ou menos estima, e eu acredito que você está certa, a maioria não. A maioria acaba tendo que passar por um despertador desse, Pelo sofrimento, é. mas não quer dizer que ela aproveita. Quer dizer, ela pode passar por. A gente começa com coisas pequenas e não aproveita, e vai tropeçando, até que uma coisa maior realmente acorda você. E tem gente que nem assim, e as coisas Nem continuam assim. grandes, maiores, e elas É. continuam lá agarradas na pedrinha dela Esse que é e o mais sofrendo. triste, né? É. Porque não precisava, porque assim, o pior é assim, Não, é não aquela história, precisava né? nem ter passado pelo Não, sofrimento. E pior errar ainda, ainda vai ter que repetir aquele sofrimento N é vezes, aquela né? história do errar é humano, mas insistir no erro é burrice, né? Exatamente. Assim, cara, é a mesma coisa. Não é questão de acertar ou de errar, é questão de não aproveitar, né? Você pode não aproveitar, acontece, né? Pode não aprender numa primeira vez, mas puxa, tenta da primeira, tenta da É, segunda, sabe? Porra, não insiste nisso, porque é que nem dar murro em ponta de faca, é que nem dar é, murro em ponta de faca. Não é. vale a pena. Então, agora, voltando àquela questão só do colateral, veja, então assim, enquanto você estiver buscando, você está no meio da ignorância, no meio da identificação, me perdoem, né? Estamos todos. E nós todos somos altamente ignorantes daquilo que não sabemos. É enorme o que nós não sabemos. É. Então, assim, tira da cabeça essa ideia de que você já sabe tudo. Você não sabe. Né? Vamos lá, falando português, não sabemos bosta nenhuma. Né? Então, assim, sai disso e fica aberto para aprender. Né? Tira esse ranço de resistência, presta atenção e faça uma experiência. Está sofrendo com alguma coisa? Olha, para. Ou então olha alguma coisa da sua vida no passado. Tudo passou lá, está tudo lá ainda. Se você não aproveitou na época, revisita, que você é uma É, pessoa mais adiantada hoje do que você já foi. Revisita aquele sofrimento do passado e vê. Nossa, o que será que tinha? O que será que eu aprendi? Será que eu é, aprendi alguma coisa e percebi? Ou será que tinha coisas para aprender que eu não percebi? Olha o seu passado e, em caso de desespero, olha o seu presente. Todo mundo vai ter algo incomodando. é, Observa o que esta coisa que está te incomodando, por que ela está te incomodando? Qual é o seu é, medo? O que aquilo te incomoda? O que afeta? Qual é a crença que está por é. cima, Ao encobrindo o invés de seu querer medo? simplesmente se livrar daquilo, né, Não, Mário não, Jorge? não, não. Além do que você está se livrando de um presente que a vida te mandou. Então, assim, eu prefiro não ter Exatamente. este presente, mas na falta, É, na minha necessidade,
eu prefiro ter do que não ter, porque senão eu vou continuar ignorante, ok? É, Eu não pretendo repetir aquele pior que me abriu, ajudou a abrir a cabeça, o caminho de iluminação aí. Do é, tanto que eu logrei me iluminar, né? Não sou nenhum iluminado, não existe iluminado final. Você se ilumina com relação a certos aspectos, vai crescendo e é. continua crescendo. Mas Ninguém vira continua. super-homem, né? Exatamente. Continua sempre. Mas é isso. Então, gente, olha, eu acho que, né, agora ficou aí uma mensagem bem robusta, né, para a gente entender melhor, né, como que as coisas funcionam, como que a felicidade chega, porque não adianta a gente insistir num caminho que a gente já viu que não dá certo, né? Já viu que não traz resultado. Às vezes tudo bem, a pessoa faz aquelas coisas porque ela não conhece outro jeito. Mas nós estamos aqui justamente apresentando outras alternativas, né? Outras maneiras de se posicionar para obter os resultados diferentes, né? Porque, como já dizia o Einstein, se você fizer hoje a mesma coisa que você fez ontem, como que você vai ter um amanhã diferente? É impossível, né? Se você quer que amanhã seja diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Né? Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai conseguir, vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não... De forma bem resumida e direta, escolhas, que é o que a consciência faz, consciência é percepção que faz escolhas. E, né, esse é o básico, mas se ela vai continuar percebendo, vai observar o que essas escolhas resultam, e se tiver cabeça aberta, vai aprender com essas coisas, ou desperdiçar tudo, ou nem vai observar, ou nem vai aproveitar. Mas É, consciência percebe escolhas e faz escolhas. Cada escolha é uma semente. É uma semente, você escolheu algo. É isso que você escolheu. Você não escolheu o resultado da semente. Você não sabe do que é a semente. Vamos dizer é, assim, nessa metáfora. Você vai ter que. Você plantou uma semente, fez a escolha, plantou a semente. Vai observar o processo e ver que planta vai sair daquilo e que fruto vai sair daquilo, se é que algum vai sair, e isso não está na sua mão, né? Porque é, você não estava sabendo o que você plantou no que ia dar. Ninguém sabe o futuro. O futuro não é, está determinado. Então, não é uma questão de pagamento, de recompensa ou de castigo. Aqui é uma questão de causas e consequências, e de é, aprendizado ou não, aproveitando o que você está. Se você não faz a conexão e continua jogando a semente aleatoriamente de qualquer jeito, e não observa, aí você vai lá, bom, essa semente é de maçã, então deixa eu procurar uma outra parecida. Acho que essa é de maçã também. Vou plantar maçã. Bom, não gosto de maçã, então deixa eu procurar uma diferente para ver o que dá é, agora. Né? Cara, aproveita, porque você está o tempo todo fazendo escolhas e olha, não é porque para que lado você penteia o cabelo ou de que cor você pinta ele. Isso aí tanto faz, né? É é, mixaria, né? Exceto para é, alguns detalhes, é mixaria. São as coisas que impactam na vida. A forma como você trata sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu vizinho, seu porteiro, seu padeiro, né? A forma como você se relaciona, interage com as pessoas, escolhas, olha, vou me casar com esta pessoa ou não, com a outra, vou ter filhos, não vou. Essas escolhas que causam grandes impactos na vida, né, que estou escolhendo uma determinada profissão, como eu vou exercer essa profissão, principalmente, é, porque a profissão pode ser qualquer uma, mas depende como você a vai exercer. Né? é, Com qualidade, com preocupação, com cuidado, com carinho, ou de qualquer é, jeito, só para pegar aquele do final do mês, né? é. Entendeu? Então, E a felicidade vai ser consequência ou não disso tudo aí, né? Então, e não de você adquirir isto ou aquilo, porque você observa. Você já adquiriu alguma coisa que você muito queria? Perfeito, não existe nada contra. Isso aqui não é uma ciência de você não ter o que você quer. Não, fica à vontade. Agora, observa, não é disso que vai vir a felicidade. Você vai é, estar bem com o que quer que seja que você escolheu, se você estiver bem. E se você estiver mal, vai estar mal é, com qualquer coisa que você tenha escolhido aí. é Né? incrível, né? É É, incrível, é é. isso aí. Mas então tá bom, Marijó, muito obrigada. E a gente segue aqui torcendo, né, pelo sucesso aí dos projetos do Tom e mantenha-nos atualizados. Ah, tá Tá bom, bom? beleza. E vamos conversar mais. E para quem se Vamos. interessar,
Eu estou numa série agora, fiz o segundo programa terça-feira passada, está no YouTube, sobre regras do jogo. Nós estamos falando, eu e um colega, o Zeca Werneck, sobre regras do jogo, mas a gente resolveu consolidar, listar, tentar listar para fazer organizado. O Ah, que último programa a legal. gente começou falando de livre-arbítrio, por exemplo, como funciona e o que é. Porque as pessoas têm ideia errada a respeito disso. E é uma das É. grandes regras do jogo aqui também. Se alguém se interessar em dar uma olhada lá, fique à vontade. Ah, que bacana. Vou dar uma olhada lá também. Muito bom. Então Legal. é isso. Obrigada, Valeu. Jorge. Então, até a próxima. Até a próxima. Foi um Beijo. prazer. Matamos a saudade hoje. É. Tchau.